Irmãos, hoje nós temos um pregador que faz algum tempo que não está, que não vem aqui no Jaraguá, né? Na verdade, ele foi seminarista em uma das congregações que formou o Jaraguá. E eu digo que eu ouvi muito falar dele. Eu ouvi muito sobre o Roster, muito. Dentro da minha casa, com os irmãos que eram da congregação do Ipanema. Eu já tinha estado com o Roster algumas vezes quando seminarista, porque eu frequentava a igreja presbiteriana do Monte Sinai, e lá, um dos seminaristas que nós tínhamos lá era o João Marcos, que acho que fazia seminário junto contigo, não é, Roster? E o Roster foi pregar algumas vezes lá. E aí, há uns anos atrás, acho que em 2013, Tati, que a gente foi para Goiânia, em 2013 nós estávamos em Goiânia e fomos visitar uma prima da Tati em Brasília. E a Jesuscidência, né? Estamos na casa dela e conversando com ela, você está frequentando que igreja? Ela falou, estou frequentando a Guará 2. A gente falou, que legal. E quem é o pastor lá? O meu pastor é o Roster. Aí a gente olhou assim e falou, não, peraí, com esse nome não tem, acho que não tem confusão. É o pastor Roster, que estava no Chile? Ela falou, Na hora, a Tati e o Anderson falaram, liga agora para ele. Liga agora para o Roster, porque nós queremos ver o Roster hoje. E aí, ela ligou para o Roster tava, acho que tinha algum compromisso, não sei se na igreja, ou alguma visita, alguma coisa. Ele conversou um pouco com a Tati no telefone, e ele atendeu e falou, não, eu conheço essa voz, eu sei, mas eu não lembro. E aí ele lembrou, nós não conseguimos nos ver naquela vez, mas nós conseguimos, a saudade e a vontade de estar próximo dele nos aumentou. E aí, há uns 2 anos, Roster, o ano passado, né? Final de 2017, eu segui o Roster no Face e eu olhei que ele estava se despedindo da igreja de Guará 2 e que ele vinha para a Unida, para a igreja presbiteriana da Unida, ali na Rua Helvétia. Falei, não deve ser. Aí mandei mensagem para ele, falei, Roster, é o Luciano, esposo da Tatiane, não sei se você lembra de mim. Ele falou, lembro, claro que eu lembro de você, meu irmão. Então, você está vindo para São Paulo? Ele falou, estou vindo para São Paulo. A partir de 2018, eu assumo a igreja da Unida. Falei, poxa, que legal, eu trabalho próximo da Unida, a gente tem que se ver, a gente vai se encontrar, vamos marcar, tal. Né? Vamos, tudo bem. E eu trabalho ali do lado da Unida, literalmente. A Unida ela fica na São João, uma travessa da São João, a uns 300 metros do meu serviço. Eu trabalho no Largo da Santa Cecília. E aí, acho que dia 26 de dezembro, se eu não estou enganado, eu saí do serviço e eu parei o carro no estacionamento de frente. Né? Atravessei a rua, fui entrar no estacionamento, estou de cabeça baixa assim, eu só ouço uma voz, né? Na hora eu levantei, é o Roster. E ele estava na minha frente, assim, ele não... Né, eu falei, pelo tom de voz, conversando com o rapaz do estacionamento, pela maneira, eu falei, é o Roster. Né? Aí ele conversou, pagou o estacionamento, eu paguei o estacionamento, fui por trás dele, assim, coloquei a mão no ombro dele e falei assim, tudo bom, meu irmão? Ele virou, ele me deu um abraço, eu falei, mas ele não vai lembrar de mim, né? Ele não... Aí ele falou, lembro de você sim, você é o esposo da Tatiane. Aí eu falei, caramba, e estava toda a família, ele, a Cleusa, os meninos, e aí a gente conversou um pouco ali, marcamos um almoço depois, acho que na primeira quinzena de janeiro, a Tati voltava para o serviço também, nós marcamos, almoçamos, conversamos, e quando eu falei para os irmãos que o Roster estava em São Paulo, né, na reunião do conselho e tudo, nós falamos, não, nós precisamos trazer esse irmão querido pela nossa igreja aqui, né, para estar conosco. E aí nós estávamos conversando sobre o aniversário da igreja, o nome surgiu de novo, não, é o Roster, vamos conversar. O pastor falou, não, conversa com o Roster, liga para o Roster, vamos ver se ele consegue estar conosco no dia 2 ou em alguma outra data, e aí ele conseguiu estar conosco hoje. Eu queria chamar o pastor Roster aqui à frente, para que nós orássemos por ele. Eu queria chamar o pastor Márcio também aqui à frente, para orar pela vida do pastor Roster.
Vamos orar. Nosso Deus, amado Pai, nós te louvamos, te bendizemos, porque o Senhor é o nosso Deus, o Criador das nossas vidas, o nosso sustentador. E o Senhor tem também colocado diante de nós, ó Pai, a responsabilidade de pastorearmos, apacentarmos o teu povo, ó Pai, na condição de pastores do teu rebanho. E nesta condição, pedimos que o Senhor, além de aceitar a nossa gratidão pelo aniversário desta igreja, estamos comemorando neste mês de fevereiro, que o Senhor também esteja abençoando e conduzindo o reverendo Roster na transmissão da tua palavra. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, a sua família, a sua igreja, o seu conselho, o seu ministério também à frente da APECOM, que é aquele organismo da nossa Igreja Presbiteriana do Brasil, que trabalha no campo da evangelização e da obra missionária. Que o Senhor possa estar usando continuamente o teu servo, amparando, fortalecendo e dando condições, ó Pai, que através da sua vida o Senhor Jesus Cristo possa ser glorificado. E que o Senhor fale aos nossos corações, ó Pai, tremendamente pela tua palavra, pela instrumentalidade do teu servo. Em nome do Senhor Jesus é que nós te pedimos. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Obrigado. Alô, 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 alô. Boa noite, amados irmãos e irmãs. Que a graça, a paz e a misericórdia de Cristo Jesus continuem abundantes sobre a vida dessa preciosa igreja e sobre a vida de cada um dos irmãos e irmãs. Que o nome do Senhor Jesus seja sempre exaltado em nossa vida e que todos os dias da nossa existência sejam vividos para a glória dele. Meu coração, amados irmãos, está dilatado de alegria pelo privilégio que o Senhor me dá de pregar no 12º aniversário dessa preciosa igreja. E o Senhor me deu a honra, há muitos anos atrás, de servir, uma das congregações que foi um instrumento para que essa igreja surgisse. E eu me lembro, e com muita alegria, de muitas coisas vividas com muitos irmãos que nós encontramos aqui nessa noite. Nossa alma está repleta de júbilo, e que bom ver irmãos firmes na fé, comprometidos com o Senhor, para a glória e honra de Jesus. Muitos aqui eu vi a última vez no dia do meu casamento. E quando eu era seminarista lá do Jardim Ipanema, o primeiro lugar em que me chamaram de pastor foi naquela congregação. E a Mireia, eu acho que era do tamanho da Daniele, que está no colo da Cleusa ali, era pequenininha. Então, nós louvamos a Deus por esse momento especial. Agradeço ao pastor Márcio, honroso convite. Bonelli foi meu contemporâneo de seminário e também aos presbíteros da igreja. Uma honra estar aqui com os irmãos. Que Cristo continue a sustentá-los firmes na fé e que o nome do Senhor Jesus aqui seja sempre exaltado. Eu vou, antes de pregar, cantar um cântico, mas eu queria, pastor, fazer um convite ao senhor e à igreja. Esse ano nós teremos mais uma vez em Águas de Lindóia, irmãos e irmãs, o nosso congresso da Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação. E o tema desse ano é Eu Sei Quem Sou. Então eu queria desafiar a igreja, convidar o pastor, os presbíteros, se pudessem estar conosco nesse congresso em Águas de Lindóia. Já é feito há alguns anos, é o Congresso de Evangelização da IPB. O tema é Eu Sei Quem Sou, a minha identidade como discípulo de Cristo. Nós estamos trazendo o presidente da Igreja Presbiteriana da Coreia do Sul, uma igreja que experimentou um avivamento, o reverendo Roberto, o reverendo Hernandes, Jeremias, Paulo Júnior, esse que fala convosco, Mauro Meister e Marcelo Gualberto, todos estaremos pregando a palavra ali. E se você puder, então, pode pagar a prazo, entra lá no site da APECOM, Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação, e se vocês puderem levar um grupo, pastor, seria uma grande bênção. O congresso ele tem 1.500 vagas, nós já temos mais ou menos 1.100 inscritos. Então, se você puder isso, você certamente vai nos abençoar e também será muito abençoado. Irmãos, meu coração está muito cheio de alegria. Tem gente aqui que eu vi crescer no Senhor Jesus, tem gente aqui que eu comia, fazia um feijão tão gostoso, Tempo muito bom, A gente se alegra muito pelo privilégio de estar aqui. Está aqui comigo, além da Cleusa, que vocês já conhecem, Davi, nosso primogênito, tem 14 anos, vai fazer 14 anos. Davi, fique de pé, por favor. Isabelle, que vai fazer 12 em maio, a irmã, e a Daniele,
aquela surpresa de 4 anos que o Senhor nos deu há alguns anos atrás. E a Cleusa, por favor, meu bem, coloque-se de pé. Os filhos já estão ficando maiores do que ela, né? Então, assim, nós louvamos a Deus, não precisava falar, né, meu bem? Mas não pode perder a piada. Nós louvamos a Deus pelo privilégio de estar aqui. Irmãos, mas o objetivo principal de estar aqui é exaltar a Cristo e compartilhar convosco a palavra. Eu quero já pedir a você que abra sua Bíblia comigo lá em Mateus, no capítulo de número 15. Mateus, capítulo de número 15. Nós vamos ouvir a palavra de Deus em alguns versículos deste capítulo. Mas antes disso eu queria cantar um cântico preparando nosso coração mais uma vez para ouvir a palavra nessa noite. Tudo isso que o Luciano disse é verdade. E nesse último ano eu tive o privilégio de ver não somente a ele, a Tati, mas outros jovens que... Como é que liga isso aqui, esse violão chique aqui de presbítero, né? Que são liderança. Quando eu fui embora daqui, o Max ainda era um menino. E aí me disseram que ele é o presbítero Maxwell. Que bênção. Eu quero convidar você a fechar seus olhos e pedir ao Senhor que fale ao seu coração nessa noite. Eu vou cantar um cântico que nós cantávamos lá no Chile, alguns e eu vou cantar a primeira parte, o Senhor que fale ao nosso coração. Quero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Eu quero escutar tua doce voz, rompendo o silêncio em mim. Sim, me faria estremecer, me faria chorar ou sorrir, e cairia prostrado aos teus pés, e não poderia estar ante a ti, escutando tua voz, sem chorar como criança, e passaria meu tempo assim, sem querer nada mais que escutar-te, e não poderia estar ante a ti, escutando tua voz, sem chorar como criança, e passaria meu tempo assim, sem querer nada mais que escutar tua voz. Amém. Coloquemos de pé, irmãos. Quem me pode ajudar? Eu achei que eu ia ouvir a Michele cantando Ao Chamado de Deus Obedecerei hoje, morrendo de saudade daquele soprano que é nas alturas, né? E Matos, por favor. Obrigado, querido. Prazer estar contigo aqui. Deus abençoe. Mateus capítulo 15, nós leremos a partir do versículo 21, irmãos e irmãs. Mateus capítulo 15, o Senhor trouxe esse texto ao meu coração para pregar a palavra a vocês nessa noite. Assim diz, quero convidar você a deixar o celular aí no modo avião, né? Vou até fazer isso também, porque o Senhor Jesus não vai mandar nenhuma mensagem no WhatsApp para a gente, nem no Face, nem no Instagram. Ele vai falar com a gente na pregação. Diz assim a palavra de Deus. A partir do versículo 21. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra.
E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Bendito Pai Celestial, nós queremos dar toda a glória somente ao Senhor. Não há outro Deus além de Ti, ó Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Só Tu és Deus e a nossa alma se deleita no Senhor nesta noite. Nós damos toda a honra, toda a glória ao Senhor. Se aqui está a igreja presbiteriana do Jaraguá, Senhor Deus, foi porque ela nasceu no Teu coração, na eternidade. Porque na Tua soberania Tu planejaste que ela viesse a existir. Porque aprove o Senhor, Deus, ó Pai, juntar algumas congregações para que elas se tornassem uma igreja bíblica, uma igreja amorosa, uma igreja viva, uma igreja que adora o Senhor em espírito e em verdade. Uma igreja que zela pela Tua palavra, que ama ouvir Tua voz. Ó Pai, nessa noite eu Te louvo pelo pastor desta igreja, pelo pastor auxiliar, por cada presbítero, cada diácono, ó Deus, cada irmão, cada irmã, tão queridos, Deus, ó Pai, alguns muito amados do nosso coração, que mesmo sem vê-los, 18 anos, Senhor Deus, ó Pai, o nosso coração exulta e se alegra, porque, ó Deus, ó Pai, os laços que nos unem são, ó Deus, ó Pai, firmados na cruz. Ó Deus, nessa hora pedimos que fales ao nosso coração, que o Teu Espírito fale poderosamente ao nosso coração. Que essa mensagem venha ao encontro da necessidade do Teu rebanho. Que pessoas aqui tenham um encontro vivo e pessoal com Jesus nessa noite. Que o nome do Senhor seja exaltado sobre todas as coisas. Que o nosso coração seja cheio de paz. Senhor, a Bíblia tem uma promessa, diz que a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Então, Deus, ó Pai, enquanto o Senhor usa esse instrumento falho e limitado para pregar a Tua palavra, fortalece a fé do Teu povo, porque o Senhor prometeu assim na Tua palavra. Nós oramos, Deus, em nome de Jesus, clamando a Tua bênção para a glória de Jesus. Amém. Podem sentar-se, amados irmãos e irmãs. Queridos irmãos e irmãs, se o Senhor Jesus aparecesse aqui na igreja presbiteriana do Jaraguá e fosse avaliar a fé de alguns de vocês e talvez olhasse para a fé do Maxwell, ou para a fé da Teresa, da Sila, do Bill, e qual nota de 0 a 10 o Senhor Jesus daria à sua fé? Ele diria: Jaqueline é uma mulher de grande fé? Ele diria que o reverendo Bonelli é o homem mais crente da terra? Que nota o Senhor Jesus daria à sua fé? Nesse texto que nós lemos, amados irmãos, eu fico impressionado, porque aqui está Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, aquele que não tem pecado algum. E de repente, na conclusão do texto, você o encontra exclamando: ó mulher, grande é a tua fé. O que tem essa mulher de especial, querida Jerúsia, que faz com que o Senhor Jesus, o próprio Filho de Deus, aquele que não tem pecado algum, aquele que é o Santo Senhor, a elogie a ponto de dizer que ela tem uma grande fé? Essa mulher, amados irmãos e irmãs, não era nem sequer judia, não fazia nem parte do povo de Deus e de sua história. Os fariseus vinham perseguindo muito o Senhor Jesus, e ele andava em grandes debates com eles. Então, amados irmãos e irmãs, o Senhor Jesus resolve tirar umas férias, e ele sai de Israel e vai para a região de Tiro e de Sidom, uma região da Fenícia que ficava, amados irmãos, à beira do mar, para descansar um pouco daquelas discussões. E todos imaginavam que ali ninguém conheceria o Senhor Jesus. E o texto não diz claramente, amados irmãos, mas como era uma região de praia, eu creio que posso imaginar que talvez o Senhor Jesus caminhava à beira-mar, amados irmãos. E qual não é a sua surpresa, quando Jesus, amados irmãos, ali está com seus 12 discípulos,
fora de Israel, e uma mulher que nem judia era, não era nem da igreja estabelecida, começa a gritar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. E Jesus, amados irmãos, seguia caminhando como se nada ouvisse. Ele seguia incólume, impávido. E aquela mulher, amados irmãos, gritava mais ainda: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. E o Senhor Jesus não fazia caso dela. Mas, amados irmãos e irmãs, ela tanto clamou, que os discípulos, não por misericórdia, nem por compaixão, mas por constrangimento, e já sentindo-se atormentados pelo clamor daquela mulher, eles se voltam para o Senhor Jesus e dizem: Senhor, tem dó! Essa mulher não para de clamar atrás da gente, resolve o problema dela logo. Que é isso, Jesus? Eu não sei se tinha gente na praia vendo aquela cena, irmão. Eu nem sei se era na praia, eu estou imaginando, a Bíblia não diz. Mas a grande questão, amados irmãos, é que o Senhor Jesus vira para eles e fala assim: não responda a oração dela. Nesse momento, eu só vim para judeu. Quase que ele fala, só vim pregar para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Na primeira etapa do seu ministério, amados irmãos, Jesus não pregou em Roma, Jesus não pregou em Atenas, Jesus não pregou, amados irmãos, na Espanha. Jesus veio pregar para os judeus, e ele morre na cruz para salvar a gente de todas as nações. Mas depois que ele morre, é que ele manda que nós, seus discípulos, possamos de fato ir a toda a terra pregando o seu evangelho. Então ele diz a eles: eu só vim para as ovelhas perdidas de Israel, só vim para pregar e para salvar judeu dessa vez. Enquanto ele está falando isso, irmãos, o texto é muito claro, ao dizer que aquela mulher veio e adorou, e a expressão no grego para adorou, amado irmão, é ajoelhou-se. Ela veio e se ajoelhou aos pés de Jesus e disse a ele: Senhor, socorre-me. Agora imagine comigo, amado irmão, Jesus é misericordioso. Todos os que clamaram pelo perdão, pela cura, pela salvação de Jesus foram atendidos. Eu imagino que o coração do Senhor Jesus estava ali totalmente desejoso para atender a oração daquela mulher. Mas ele tinha que ensinar uma lição para os discípulos, ele tinha que ensinar uma lição para todos nós. Então ele olha para ela e diz o seguinte: minha filha, eu não posso tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Imagine, presbítero, Jesus virasse para você e falasse assim: não responda oração de cachorro. Se fosse comigo: Senhor, peraí, cachorro não. Cachorro não, o senhor pode falar qualquer coisa. Mas Jesus vira e fala para ela: eu não vou tomar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. E aquela mulher, amados irmãos, surpreende os discípulos, surpreende o Senhor e surpreende a todos nós, quando ela se humilha mais ainda e diz: é verdade, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela reconhece: a bênção caiu sobre os judeus, mas até os cachorrinhos são sustentados pela mão bendita do Senhor, comendo das migalhas que sobram dos seus donos. Então o Senhor Jesus não se aguenta, irmãos, e exclama na alma e diz: oh mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E a Bíblia diz que na hora a filha dela ficou curada, irmão. Imagina a capetaiada toda saindo, gritando: ela ficou curada. Oh, amados irmãos, Jesus fala que essa mulher tem uma grande fé. E eu quero, amado irmão, desafiar você a olhar para o espelho da palavra de Deus nesta noite, para que você me diga que tipo de fé é a sua fé. Olhando para a fé dessa mulher, eu espero que se possa dizer que você tem uma grande fé. Mas se você não tem essa grande fé ainda, nessa noite você pode se arrepender dos seus pecados, crer em Cristo Jesus e pedir ao Senhor que fortaleça a sua fé. Ao olhar para a fé dessa mulher que Jesus chama de grande, eu quero pregar para vocês sobre uma fé exponencial. Uma fé exponencial. E em primeiro lugar, o texto diz que uma fé exponencial é uma fé reconhecedora. Uma fé exponencial é uma fé reconhecedora. Preste atenção no que essa mulher faz. Primeiro, ela chama Jesus de Senhor. Enquanto os judeus estão reconhecendo Jesus somente como um profeta humano,
Ela chama Jesus de Senhor, que é um termo usado para divindade. Era o termo usado para César e é o termo usado para Deus. Jesus, amados irmãos, é o Senhor da glória. Mas ela chama mais, ela fala, Senhor, filho de Davi. Quando ela usa a expressão filho de Davi, ela está reconhecendo que lá no primeiro livro das Crônicas, no capítulo de número 18, amados irmãos, Deus prometeu a Davi, 1000 anos antes que Jesus nascesse, que ele mandaria no seu trono um rei cujo reino seria sempiterno. E Deus lhe chamaria de filho e ele chamaria Deus de pai. Então, amados irmãos, ela está reconhecendo que Jesus é o Messias prometido. E no Evangelho de João, João diz no capítulo 1 que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então essa mulher é filha de Deus, porque ela reconhece que Jesus é o Senhor, e ela reconhece que Jesus é o Messias, o Salvador prometido. Mas ela não só reconhece Jesus como Deus e como o Messias prometido no Antigo Testamento, ela também reconhece o seu próprio pecado quando diz, filho de Davi, tem compaixão de mim. A expressão do texto também é, tem misericórdia de mim. Só pode pedir compaixão e misericórdia aquele que reconhece que não merece nada, que merece de fato a ira de Deus, que merece que a mão de Deus pese sobre si. Quando ela pede por misericórdia e por compaixão, ela está reconhecendo que ela é uma pecadora miserável. Ela está reconhecendo que a vida dela está de fato perdida sem o perdão do Senhor. Então ela reconhece o seu pecado na presença de Jesus. E aí, além de reconhecer que Jesus Cristo é Deus, o Messias prometido, e que ela é pecadora, ela também reconhece, querido irmão e querida irmã, que Jesus tem poder para resolver o problema que ela está enfrentando. Ela diz, minha filha está horrivelmente endemoniada. Alguém aqui já viu alguém endemoniado? Levante a mão. É bonito? É bonito? Você achou bonito? Agora imagine então alguém horrivelmente endemoniado. Eu não sei quantos capetas tinham dentro dela, irmão. Poderia ser centenas. Mas ela leva a sua necessidade a Jesus, porque ela reconhece que o Senhor Jesus pode resolver todos os problemas da sua vida. Então, se nós queremos ter uma grande fé aos olhos de Jesus, uma fé exponencial, nós precisamos reconhecer que Jesus Cristo é o nosso Deus. Nós precisamos reconhecer que Ele é o Salvador prometido no Antigo Testamento. Nós precisamos reconhecer que nós somos pecadores e não merecemos nada dEle. Mas também podemos reconhecer que Ele tem poder para intervir em nossa vida e realizar tudo o que Ele quiser para a glória dEle, porque não existe problema grande que o Senhor não possa resolvê-lo. Uma fé exponencial é uma fé reconhecedora. Você tem essa fé? A sua fé é reconhecedora? Amados irmãos, lá em Santiago, certa feita eu fiz um casamento numa fazenda fora de Santiago, uma fazenda de um italiano muito bela. Ficava na rodovia que ia para o sul do Chile. E foi numa época de verão, nessa época de verão, no Chile anoitece muito tarde. Às vezes quando dá 8h30, às vezes até 9 horas, está começando a anoitecer. Então foi um casamento muito bonito, num lugar de pastos verdejantes. A noiva veio num carro de boi muito elegante, e ali o Senhor me deu a honra e a bênção de fazer uma das coisas que eu mais amo nessa vida, que é pregar a palavra de Deus. Quem me conhece sabe muito bem disso. Então eu preguei ali naquele casamento, preguei o Evangelho de Jesus, depois celebrei o casamento. E quando terminei, amados irmãos, de pregar, veio conversar comigo um professor de filosofia da famosíssima Universidade do Chile. E ele me disse, pastor, gostei muito de ouvir sua pregação. Gostei de ouvir a mensagem em meu idioma e foi claríssima. E que bom que você veio trazer essa palavra ao meu país. Mas eu quero lhe dizer algo, pastor. Eu confio e acredito que Jesus existiu, mas eu não concordo com a perspectiva com a qual o Senhor apresentou Jesus Cristo. Vocês cristãos são muito sanguinários. Por que vocês têm que matar Jesus? Jesus não precisa de morrer. Jesus pode ser só uma boa pessoa. Para mim, Jesus era um bom filantropo. Para mim, Jesus é um reformador social. Para mim, Jesus é alguém que ajudava os necessitados. A morte de Jesus, para mim, é só um exemplo. Ele não precisa de salvar. Vocês cristãos gostam demais de sangue. Eu não acredito que Jesus morreu e ressuscitou. Para mim, ele é só um exemplo, e a morte dele não é para salvar ninguém, é um exemplo de que nós temos que nos sacrificar por outros.
Na época, irmãos, eu estava lendo um livro precioso que eu aconselho cada um dos que aqui estão a ler, e principalmente os jovens que estão na época de universidade. O nome do livro é Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis. E em determinado momento do livro, e eu argumentei assim com ele, C.S. Lewis conta, amados irmãos, que é impossível você crer em Jesus como um filantropo, é impossível você crer em Jesus como uma boa pessoa, é impossível você crer em Jesus como um reformador social. Porque se um homem disse que é Deus e ele não é Deus, ele não é uma boa pessoa. Se o homem disse que é Deus e ele não é Deus, ele é um charlatão, ele é um salafrário, ele é até um demônio, mas ele não é um exemplo. E eu disse isso a ele: professor, é impossível que o senhor creia em Jesus como uma boa pessoa. Porque algumas vezes, se você ler o Evangelho de João, ele diz: eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida. Todo aquele que crê em mim terá vida eterna. Ele fala: eu sou. Ele se revela como Deus. Ou então o senhor acredita que Jesus é Deus, ou então o senhor o renega de todo. Mas eu quero dizer para o senhor, professor, que Jesus não é um charlatão, Jesus não é um salafrário, Jesus é a pessoa mais maravilhosa do mundo, que morreu na cruz, professor, para pagar os meus pecados e os seus. O senhor gostaria, professor, de receber Jesus como seu Senhor e Salvador nesse momento? E ele me disse: dá licença, reverendo, que minha mulher está me esperando ali, outro dia a gente conversa. E saiu correndo. Eu fiquei muito triste. Eu não queria que ele saísse correndo, eu queria que ele fosse convertido. Mas, amados irmãos, nós precisamos reconhecer quem é o nosso Senhor. Jesus é o Filho de Deus, Ele é o Rei da Glória, Ele é o Todo-Poderoso Senhor. Preste atenção, não existe ninguém mais importante do que o seu Senhor, amados irmãos, nesse universo. Amados irmãos, eu gosto muito da frase do grande teólogo holandês Abraham Kuyper, pastor reformado, foi primeiro-ministro da Holanda. Ele disse que não há sequer um centímetro no universo acerca do qual Jesus Cristo não possa dizer: é meu! O seu Senhor é o dono de tudo. Ele é o todo-poderoso Rei da Glória. E aí então você olha para a sua vida, você é tão pecador, você merece ir para o inferno. Se Deus fosse tratar você conforme os seus pecados merecem, você estaria perdido. Mas mesmo Jesus sendo esse Rei tão grande, Ele te amou e deu a vida na cruz para te salvar. Ele recebeu a ira do Deus eterno contra o seu e o meu pecado na cruz. Nunca ninguém te amou como esse Senhor maravilhoso. Então nessa noite, se você quer ter uma fé exponencial, reconheça o seu pecado, peça perdão a Deus porque tem andado longe dele, e de fato confie a sua vida a Jesus, porque Ele é o Filho de Deus, e nunca ninguém te amou como Ele. Ele deu a vida na cruz para te salvar. Uma fé exponencial é uma fé reconhecedora. Que o Senhor te dê essa fé nessa noite, em nome de Jesus, amém! Você tem uma fé exponencial? Uma fé exponencial é uma fé reconhecedora. Mas também o texto nos diz que uma fé exponencial é uma fé perseverante. Uma fé exponencial é uma fé reconhecedora. Mas uma fé exponencial é uma fé perseverante. Olhe comigo para o texto. Versículo de número 23, eu vou ler. E os irmãos lerão o versículo de número 24, e nós todos juntos o 25. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Vocês o 24. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Uma fé exponencial, amados irmãos, é uma fé perseverante. Muitas vezes, minha irmã, você ora, o irmão ora, eu oro, e a gente está precisando de algo, mas a gente pede para o Senhor uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e o Senhor não atendeu, a gente fala: fazer o quê? E a gente para de orar. Mas o texto nos diz, amados irmãos, que essa irmã é diferente de nós. O texto diz que ela clamava. O texto está no pretérito imperfeito, que dá a ideia de um ato contínuo no
passado, ela clamava. Ela não clamou uma vez, Maiara, ela clamava. Era algo sequencial. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. E Jesus, que nunca era duro, amados irmãos, aquele dia seguia como se não ouvisse nada. Mas ela vinha atrás: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. E Jesus caminhava como se nada acontecesse. E ela gritava mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ela perseverou, irmão. Ela lutou. E ela nos ensina que uma fé exponencial aos olhos de Jesus é uma fé de quem persevera. É uma fé de quem continua lutando. É uma fé de quem não aceita a decretação do fracasso, amado irmão, como primeira resposta de sua vida. É óbvio que Deus é soberano. E todas as coisas na nossa vida se realizarão dentro do seu eterno propósito. Mas dentro do decreto da soberania de Deus, amados irmãos, está a nossa responsabilidade humana. E esse Deus maravilhoso que é soberano, nos manda perseverar cada dia na nossa caminhada cristã. Ele nos manda pedir e Ele nos dará. Ele nos manda buscar e nós acharemos. Ele nos manda bater para que a porta se abra para nós. E nós muitas vezes, amados irmãos, não oramos. E às vezes quando pedimos, não pedimos para a sua glória. Tiago, o irmão de Jesus, diz que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal, para esbanjarmos em nossos deleites e prazeres. Mas o Senhor nos ensina, amados irmãos, a clamar, a lutar, a orar, a chorar, a apresentar diante dele a nossa oração e o nosso clamor. Uma fé exponencial para Jesus, amado irmão, é uma fé de quem persevera, é uma fé de quem continua lutando, é a fé de quem clama, amado irmão, mesmo diante das maiores impossibilidades da vida. Você precisa continuar lutando. Ah, irmãos, um homem que eu admiro muito é o cego de Jericó. Mesma cena que vive essa irmã, Jesus passando, ele ouve a marcha da multidão, multidões não passavam ali, pergunta quem passa, o povo fala Jesus Nazareno, o povo acha que Jesus é só um profeta humano. Mas aquele homem que é cego, fisicamente, espiritualmente, enxerga e grita: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o povo manda que ele cala a boca. Jesus vai ouvir um cego? Mas ele grita e Jesus manda chamar. E aí então Jesus pergunta para ele: o que você quer, meu filho? O que você quer que eu faça por você? Ele fala: Senhor, eu já enxerguei, quero ver de novo. Jesus fala: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. E o homem abriu os olhos, irmãos, e seguiu glorificando ao Senhor. E eu imagino aquela multidão cantando e louvando a Deus por causa da intervenção do Senhor Jesus na vida daquele homem. Irmãos, nós precisamos perseverar na presença do Senhor. Irmãos, nós só devemos parar quando Deus nos disser de fato um não. E quando Ele nos disser um não, nós vamos nos submeter porque Ele é soberano e é Deus. Mas enquanto Ele não nos disser que não, nós devemos continuar clamando, nós devemos continuar lutando, nós devemos apresentar as nossas necessidades, as nossas lutas, as nossas dores na presença de Jesus, porque Ele é o nosso Senhor, Ele cuida de nós, Ele ouve as nossas orações. Irmãos, lá em Brasília, Deus nos deu a bênção de construir um templo para 700 pessoas na igreja presbiteriana do Guará 2. E foi um grande desafio. Depois de 7 anos de Chile, nós chegamos ali, Deus nos deu a visão. Aquela igreja que tinha tido 400 membros, estava com uma frequência de 80 pessoas. E depois de um sonho, um projeto, nós, amados irmãos, jogamos o templo no chão. Imagine a dor. Igreja tradicional, cabia 400 pessoas, o conselho topou o desafio, nós jogamos a igreja no chão, recebemos o alvará de demolição. E aí quando recebemos o alvará de demolição, a mulher que deu o alvará de demolição, ela falou assim: olha, eu vou dar o de demolição na sexta, na segunda vocês pegam o de construção. Só que ela era da nova era, ela não era crente. E aí ela deu de demolição e nós juntamos. A igreja tinha aprovado por unanimidade, passamos o trator, jogamos a igreja no chão. Quando a gente chegou lá na segunda-feira, ela não deu de construção. E passou uma semana, 2, 3, 1 mês, 2 meses, 5 meses, 6 meses. E o povo olhava para mim, Bonelli, e falava assim: reverendo, o senhor jogou a nossa igreja no chão, e agora nós não temos mais igreja, o que a gente vai fazer? E aí alguns viravam para mim e falavam assim: pastor, liga para o governador. Era o Tadeu Filipelli, depois foi preso. Imagine se eu ligasse para ele. Misericórdia, entendeu? Liga para o Tadeu Filipelli. Eu falei: não, meu irmão, nós falamos com quem é a maior autoridade, é com Jesus que a gente fala. Irmãos, foram 10 meses, mas sabe o que aconteceu naquela igreja?
Naquela época nós criamos ali uma reunião de oração pelas manhãs, na primeira semana de cada mês. Às 6h30 ou às 7 horas da manhã, nós chamávamos a igreja para orar. E, amados irmãos, essa reunião de oração durou até um ano atrás, quando eu estava lá. Hoje eu não posso dizer se dura mais. Mas, amados irmãos, desde 2009, aquela igreja, em toda a primeira semana do mês, começou a orar. E começou a orar porque a gente não recebia o alvará de construção. E a gente chegava para a mulher, ela mandava a gente na Secretaria do Meio Ambiente, dizendo que tinha que respeitar as árvores. Aí a Secretaria do Meio Ambiente dava a liberação, ela mandava a gente no Detran, porque a igreja ficou maior do que o estacionamento, o Detran dava autorização, e ela arrumava um problema, arrumava outro. E a gente clamando, irmãos. E depois de 11 meses, quando já estava todo mundo cansado, nós ali orando e clamando ao Senhor, num dia de oração, nosso presbítero, administrador da igreja, foi lá e ela entregou o alvará. Depois de muita oração. Mas sabe o que aconteceu? Quando ela deu não para a gente, nós tínhamos 200 mil reais. E nós, irmãos, fizemos uma campanha, oramos. Quando ela, olha o plano de Deus, a gente tinha 200 mil reais, a gente não ia durar 4 meses da construção. Mas aí a gente foi juntando, Deus levantando gente generosa. Depois de 11 meses, nós tínhamos, irmãos, 800 mil reais, que a igreja conseguiu juntar. Chegou na hora certa. Quando ela liberou o alvará, nós começamos a obra, irmãos. Nós tocamos a obra até o acabamento. E nós só fomos receber o empréstimo do Supremo Conselho de mais R$1 milhão quando estava na hora do acabamento. E nós pagamos depois de 5 anos esse empréstimo, irmãos. E hoje, para a glória de Deus, você chega ali em Brasília, tem uma igreja com 735 membros, com 3 cultos, para a glória e honra do nome do Senhor. Mas na hora da prova, todo mundo queria matar o pastor. Primeiro a morrer o pastor, né, reverendo? O Senhor derrubou a nossa igreja, não sei o quê. Mas nós oramos e Deus respondeu a nossa oração. Talvez, meu irmão, você esteja com uma grande dificuldade. Talvez você esteja num momento de crise da sua vida. Eu quero dizer para você o seguinte: o Senhor está no trono. O Senhor não perdeu o controle da sua vida. Talvez você perdeu o emprego. Talvez você sofreu uma grande decepção emocional. Talvez a irmã foi abandonada pelo esposo, ou o irmão foi abandonado pela esposa, e parece, irmão, que o seu chão abriu. Eu quero lhe dizer, não duvide, persevere, continue crendo, continue orando, continue buscando. O Senhor está no controle da sua vida. Ele domina sobre tudo. E Ele quer que você persevere firme no caminho dEle. Então, meu irmão, não olhe para as circunstâncias, não olhe para o problema, olhe para o seu Deus. Ele te amou e deu Jesus na cruz por você. Um dos versículos que eu mais amo é Romanos 8,32, irmãos, e Paulo diz assim, olha: aquele que não poupou o seu próprio filho, que ele tinha de melhor, antes por todos nós o entregou, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Deus já deu por você quem Ele tinha de melhor. Deus te ama. Então, se você está enfrentando uma crise, um momento de dificuldade, o Senhor não deixou de te amar. Ele está provando a sua fé. Ele está fortalecendo os seus músculos espirituais. Ele está te preparando para aquilo que virá adiante. Então, meu irmão, não se desespere. Olhe para Jesus. Continue clamando. Continue lutando, até que Deus responda as suas orações como Ele quiser, para a glória dEle. Que Deus faça de você um cristão perseverante. Amém, meu irmão? Amém. Que Deus faça de você uma mulher perseverante. Uma fé exponencial é uma fé que persevera. Que a Igreja Presbiteriana do Jaraguá continue perseverando. Que Deus salve aqui os seus eleitos. Que muitas vidas conheçam a Cristo nesse lugar. Que vocês sejam um instrumento de mudança na nossa cidade, nesse lugar, para a glória e honra do nome de Jesus. Amém! Amém. Menino crente, gente boa, hein? Coisa boa, hein? Louvado seja Deus. Está bem ensinado, hein? Mas qual nota Jesus daria para a sua fé? Sua fé é uma fé pequenininha? Se tiver um grão de mostarda, já está valendo. Tamanho de um grão de mostarda. Sua fé é uma fé mediana ou sua fé é uma grande fé aos olhos de Jesus? Uma fé exponencial é uma fé reconhecedora. Uma fé exponencial é uma fé perseverante, mas em último lugar, nessa noite, o texto nos diz que uma fé exponencial é uma fé humilde. Uma fé exponencial é uma fé humilde. Irmãos, aquela mulher, Jesus está falando que só responde a oração de judeu. Ela chega e se atira de joelhos
Eu não sei se ela segurou na veste dele, mas ela disse: Senhor. Ela chamou de Jesus de Senhor. O povo não reconhecia que ele era o Senhor. Senhor, socorre-me. E eu imagino que o coração do Senhor já estava ali, ó, porque o Senhor veio para socorrê-la. Mas o Senhor fala para ela: minha filha, eu não posso tomar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. E aí ela vai e se humilha mais ainda. Jesus diz: eu não posso responder as orações dos cachorros, é só dos filhos. E ela fala: Jesus, quase que ela fala: eu sou cachorro, sim senhor, eu sou vira-lata da pior raça, da pior estirpe. Mas até o vira-lata é sustentado pelo Senhor. Até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Irmãos, que mulher humilde. Diante da humildade dela, Jesus grita: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. Meu irmão, você é alguém que tem andado em humildade na presença do Senhor? Ou você, amado irmão, é um soberbo, é um prepotente, é aquele que é o dono da verdade, e só quem tem mais de 35 vai entender o que eu estou falando. Você acha que é o bonitão da bala chita, por acaso? Lembra da bala chita? Qual era o desenho da bala chita? Um macaco, né? Não sei se você lembra, quem tem 40 anos para cima, mais velho ainda. Né? Você acha que você é o quê? Você se acha maior do que todo mundo? Irmão, todo ser humano é orgulhoso. E orgulho, amados irmãos, ofende a Deus. Mas a grande tolice, amado irmão, é perseverar no seu orgulho. Porque o Senhor, amado irmão, habita com o humilde, com o contrito, com o abatido de espírito. A Bíblia diz que esse Deus não desprezará. A Bíblia diz mais, a Bíblia diz que a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. Irmãos, nesses 18 anos de pastorado ordenado, eu estou no 19º ano do meu ministério. Todas as vezes que eu vi alguém topetudo demais, com o nariz empinado demais, eu só olhei e falei: vi lá na frente, tomba. E é desse jeito, amado irmão, sabe por quê? Porque Deus não divide o lugar dele na minha vida, na tua vida, nessa igreja, na tua família, com ninguém, nem com você mesmo. E Deus nos ama tanto, amados irmãos, tanto, que se nós nos ensoberbecemos, Ele vem então nos prova. Ele vem e nos aperta, para que nós nos humilhemos, para que nós nos quebrantemos, para que nós prostremos os nossos joelhos, para que nós, amados irmãos, invoquemos a presença do Senhor e busquemos a sua bênção em nossa vida. Preste atenção nisso. Você ora mais quando está tudo bem ou quando você está passando uma necessidade? Irmãos, houve um ano lá em casa, eu acho que foi 2012, que a minha esposa foi fazer um exame. E eu, como pastor, já cuidei de muita gente com câncer. E aí, então, havia a possibilidade de que ela tivesse um câncer. O exame foi feito em Brasília, mas só podia ser avaliado aqui em São Paulo. Então, veio o exame para São Paulo. E nós esperamos mais de 20 dias pelo resultado. E eu não falei nada para a igreja, porque a igreja estava sofrendo muito com o desaparecimento de um menino. Apareceu até no Jornal Nacional isso. Menino que sumiu, a mãe não sabia onde estava. Lembra de um mendigo drogado que achou um menino na rua, que foi até no Luciano Huck depois, e aquele homem foi levantado e foi tirado das ruas quando achou o menino? Pois é, o menino que ele achou era filho de uma irmã da igreja. Nós tínhamos ido com a igreja para a rua buscar o menino em todo lugar, ele foi achado perto da rodoferroviária por um bandido, o menino teve um surto, mas Deus permitiu que o menino fosse resgatado. E nós guardamos aquela luta para nós. Irmãos, naquele mês eu orei como nunca na minha vida. Graças a Deus, depois de 20 dias, louvado seja Deus, o exame deu que ela não tinha o câncer. E ela está aqui, foi até mãe depois disso, então não tinha medo, graças a Deus por isso. Né? Mas, irmãos, eu orei como nunca na minha vida. Irmãos, o Senhor muitas vezes tem que tocar na nossa ferida, porque às vezes você vai se esquecendo de Deus. Você começou humildezinho lá embaixo, você não tinha nada, e você vinha para a igreja, não perdi uma reunião de oração, não perdi um culto, mas daqui a pouco você estudou, você arrumou emprego, você foi bem no emprego, recebeu um salário melhor, agora você se tornou encarregado, daqui a pouco você vira gerente, e aí você já não lê mais sua Bíblia, você já não ora mais, você já não tem mais tempo para a igreja, até que o Senhor vem te dar a bênção de perder tudo. Aí você volta para Jesus. Aí você se humilha. Então, meu irmão, é melhor ficar humilde. Porque se você não se humilhar, o Senhor te ama tanto
que Ele vai tocar aonde você mais gosta, para que você entenda que o que você mais precisa é do Senhor Jesus na sua vida. É de um relacionamento vivo e pessoal com Deus. E eu quero desafiar você nessa noite, então, em nome de Jesus, a olhar para a sua vida. Existe alguma coisa que está te afastando de Deus? Como está a sua vida de oração? Como está a sua vida de estudo da palavra? Você ainda faz culto doméstico na sua casa? Na sua casa o nome do Senhor ainda é invocado? Os seus vizinhos ainda ouvem você falar de Jesus? O que aconteceu com o seu coração gelou? Nessa noite, em nome do Senhor Jesus, meu irmão, nós temos que fazer como essa mulher. Nós temos que nos humilhar diante do Senhor e pedir perdão a Ele, se alguma coisa na sua vida ocupar o lugar de Jesus. Se arrependa para a glória e honra do nome de Jesus. Porque uma fé, amados irmãos, exponencial, não é a fé de quem acha que é bom, ou alguém que conseguiu alguma coisa pelo seu braço. É a fé de quem dobra os seus joelhos e reconhece que não é nada sem o Senhor Jesus. Como Ele mesmo bem disse, Ele é a videira, nós os ramos, sem Ele nada podemos fazer. Que nessa noite, amados irmãos, a Igreja Presbiteriana do Jaraguá entenda, cada um dos seus membros, que vocês só podem ser bênção nesse lugar, quando vocês estiverem de joelhos. Quando vocês estiverem humilhados, quando vocês estiverem dizendo, Jesus, eu não sou nada diante do Senhor. Amado irmão, a melhor posição na vida do crente é quando ele está de joelhos, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas todo aquele que se humilha será exaltado. Que Deus nos dê um coração quebrantado e humilde, irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus. Ao olhar para esse texto da palavra de Deus, eu quero perguntar a você, qual é a sua fé? Que tipo de fé você tem? Qual nota Jesus daria à sua fé? Eu espero sinceramente que se você, amado irmão, não tem essa fé exponencial, que você se arrependa hoje dos seus pecados e creia em Jesus como Filho de Deus e diga, Senhor, transforma o meu coração. E eu espero, amado irmão, que daqui para frente, quando o Senhor Jesus, amado irmão, estiver junto a você, que Ele possa dizer, essa mulher é uma mulher de grande fé, esse homem é um homem de grande fé, esse diácono é um diácono que crê no Senhor, esse é um crente sincero de verdade, que o Senhor possa dizer, grande é a tua fé, e que você veja o Senhor atendendo às suas orações para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te dê uma fé reconhecedora, que o Senhor te dê uma fé perseverante, que o Senhor te dê uma fé humilde, que você viva hoje e sempre para a glória de Deus. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos orar nessa noite. Eu quero orar por você nessa noite. Você que ouviu essa mensagem e disse, pastor, eu não estou reconhecendo o Senhor Jesus, eu estou meio gelado, eu estou frio, eu não estou perseverando como antes, eu estou achando que as bênçãos que eu tenho é por causa da minha capacidade, da minha inteligência, eu preciso dessa fé exponencial. Você ouviu essa mensagem, meu irmão? Deus falou no seu coração, você quer essa fé na sua vida, eu quero orar por você. Você ouviu essa mensagem e diz, eu preciso dessa fé exponencial. Queria convidar você a ficar de pé. Queria orar pela sua vida. Eu preciso cada dia mais reconhecer o Senhor. Mais do que isso, vem aqui na frente, você que ouviu essa mensagem, pode sair do seu lugar, vem aqui na frente. Mesmo que você é membro da igreja há 300 anos, eu quero orar por você. Você disse, eu quero de fato reconhecer Jesus. Eu quero perseverar nele. Eu quero viver uma vida de humildade. Se você ouviu essa mensagem e diz, eu preciso de uma fé exponencial, sai do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar por você nessa noite. Venha logo, porque Jesus não precisa de você, nem de mim, nem de ninguém, é você que precisa dele. Então eu não gosto desses pregadores que ficam fazendo apelo apelativo, não. É a gente que precisa de Jesus, então a gente é que tem que correr. Então nós vamos orar nesse momento pelo povo de Deus. O Senhor sabe as lutas que os irmãos e irmãs estão enfrentando, vamos orar nesse instante. Pai dos céus, nós estamos aqui com o teu rebanho, meu Deus. Irmãos amados, queridos, homens e mulheres de Deus que ouviram a tua palavra. Pai do céu, eu não sei a luta que meus irmãos e irmãs estão passando, mas o Senhor sabe. E o Senhor veio aqui, ó Deus, ó Pai, falar conosco por meio da exposição da palavra, por meio da mediação do Filho, da instrumentalidade do Espírito, para nos dizer que tudo isso é para fortalecer a nossa fé. Porque a gente andava meio gelado, porque a gente andava longe do Senhor.
Mas o Senhor nos ama tanto, nos ama tanto, nos ama tanto, que não vai deixar nada ocupar o teu lugar na nossa vida. Então, perdão, Senhor, quando nós achamos que nós éramos bons e não era pela graça do Senhor. Mas, Jesus, hoje nós dizemos que o Senhor é o Senhor, que o Senhor é o Salvador, que nós somos pecadores e que nós necessitamos de Ti. Hoje nós dizemos para Ti, Jesus, que nós não vamos deixar o Senhor. Tal como Jacó disse, ó Deus, naquele dia de luta, não te deixarei se me não abençoares. Nós não deixaremos o Senhor. E como o Senhor mudou a vida de Jacó, o Senhor muda a nossa vida, em nome de Jesus. Mas, Pai do céu, nós pedimos ao Senhor que ouça as nossas orações. E quando o Senhor derramar inúmeras bênçãos sobre nós, que o Senhor livre o nosso coração da soberba. Mas que nós continuemos de joelhos, humilhados na Tua presença. Porque a fé que é grande aos Teus olhos é a fé de quem se humilha, quem se prostra, de quem se quebranta na presença do Senhor. Deus abençoe meus irmãos e irmãs aqui, dá-lhes essa fé exponencial. Responde às suas orações, enche a sua vida de paz e alegria e da unção do Teu Espírito Santo. Deus abençoe esta Tua igreja, abençoe o Teu pastor, os Teus pastores, os Teus presbíteros, os Teus diáconos. Deus salva muito povo nesse lugar, para a glória e honra do nome de Jesus. Dá-nos os Teus eleitos aqui no Jaraguá. Ó Deus, ó Pai, que o nome de Cristo seja exaltado aqui. E que, ó Deus, dessa comunidade o povo possa dizer, aquela igreja é uma igreja de gente que crê. É uma igreja que tem uma fé firme, porque Jesus é o Senhor dela. Abençoa a vida desse povo amado. Abençoa a vida desses irmãos e irmãs. Abençoa a nossa vida, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria pedir para você dar um abraço do seu irmão e dizer para ele que o Senhor fortaleça a sua fé. Em nome de Jesus. Pode sentar-se, a palavra está com o pastor ou com o presbítero, com quem de direito. Que Deus abençoe ricamente a vida dos irmãos. Que o Senhor vos abençoe. Muito obrigado. Amém. Vamos curvar as nossas cabeças. Senhor nosso Deus, obrigado por todo esse banquete que o Senhor nos concedeu nesta noite, pelos louvores, pelas súplicas e pela Tua palavra que falou tremendamente ao nosso coração. Obrigado, ó Pai, porque a Tua palavra é viva e eficaz, e quando ela é trazida com fidelidade pelos Teus servos que a pregam, certamente o Senhor abençoa e o Senhor a usa para a vivificação e a transformação das nossas vidas. Queremos Te agradecer pela participação de cada irmão, de cada visitante, do reverendo Roster, ó Pai, que está conosco, com seus familiares também. Enfim, ó Pai, todo o Teu povo que esteve participando deste culto. Nós Te agradecemos também, ó Pai, porque agora lá embaixo teremos este momento, ou aquele momento de confraternização, de congraçamento, e agradecemos, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem nos concedido até aqui. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, e como o Senhor nos ajudou até aqui, certamente vai nos continuar ajudando no presente e também no futuro, porque nós sabemos que a nossa vida está de fato marcada na Tua vontade, marcada no Teu coração, e no Senhor nós temos um futuro glorioso. Nós ficamos, ó Pai, agradecidos, porque o Senhor de fato nos ama, e em Cristo nos salvou, e em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio das nossas vidas quer manifestar a fragrância do Teu conhecimento, o perfume de Cristo que devemos ser na vida deste mundo. É em nome do Senhor Jesus que nós Te agradecemos. Amém. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso amado Pai Celestial, e a comunhão, a consolação, o ensino e o poder do Espírito Santo estejam convosco e permaneçam em vós eternamente. Amém.